Convido os irmãos a se colocarem em pé. E vamos ler em João, no capítulo 13. Vou ler do verso 21 até o final do capítulo, até o verso de número 38. Evangelho de João, capítulo 13, verso 21 até o verso de número 38. Diz assim a palavra do Senhor. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão, e tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou, não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Vamos orar, irmãos. Senhor soberano, Pai bendito, de eternidade a eternidade, glorificamos o Teu nome nesta noite, no dia do Senhor, pelo que Tu és, Pai. Tu és santo, 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 Tu és perfeito em todos os Teus caminhos. A Tua palavra, Senhor, revela a Tua benignidade, a Tua bondade, a Tua benevolência, a Tua longanimidade para conosco, Senhor. E temos recebido de Ti graça sobre graça, e essa é a causa de nós não sermos consumidos. Por isso Te louvamos, Senhor. Por isso nosso coração se enche de alegria na Tua presença, quando podemos, na comunhão dos santos, nos alegrarmos, Senhor, e cantarmos louvores que exaltam o Teu nome. Apesar de nós mesmos, Senhor, nós reconhecemos os nossos pecados e suplicamos ao Senhor o perdão por eles. Para que o nosso culto, Senhor, seja agradável, que a nossa consciência esteja tranquila diante de Ti, e que possamos, Senhor, como igreja, receber toda a bênção que o Senhor tem para nós nesse momento. Me abençoa na pregação, na instrução da Tua palavra, me dá graça, Senhor, dependência do Teu Espírito, para instruir os irmãos e que eles, na sua responsabilidade também, atentem para o ensinamento da Tua palavra, que o Teu Espírito aplique esta porção ao coração deles, e que como igreja, Senhor, possamos crescer no amor, que possamos viver a Tua palavra dia após dia, aguardando a volta de Cristo, aguardando o retorno do nosso Senhor.
Te apresentamos também os enfermos, aqueles irmãos da igreja que têm padecido, e o Senhor sabe o que é padecer dores. Explicamos que o Senhor os abençoe, que o Senhor lhes dê graça, para que eles venham a amar o Senhor a cada dia e entender que todas as coisas cooperam para o bem deles, Senhor. Abençoa todos aqui presentes, Senhor, e salva também aqueles que ainda não se confiaram a Ti. Os perdidos, que o Senhor traga a luz nesta noite, que eles venham a entregar as suas vidas a Ti, pois Tu és o dono delas, Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, continua conosco. Amém. Irmãos, podem sentar. Por causa do pecado presente no nosso coração humano, nós temos grande dificuldade de amar. Nós somos extremamente egoístas. E quando amamos, amamos de forma equivocada. O nosso amor não é perfeito, o nosso amor é com interesses próprios. E nós temos aqui diante de nós um ensinamento da parte de Cristo que diz respeito exatamente ao amor. Ele é o exemplo perfeito de amor. E aqui João, inspirado pelo Espírito Santo, nos mostra Cristo ensinando acerca dessa ação, porque o amor não é sentimento, o amor é ação. E João, inspirado pelo Espírito, nos ensina acerca dessa ação realizada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento em que ele se encontra nas últimas horas do desenvolvimento do seu ministério terreno. A partir do capítulo 13, João traz Cristo com os seus discípulos, tendo se retirado da multidão, e agora ele está se voltando especificamente para os discípulos, com o intuito de ensiná-los, com vistas ao crescimento deles, com vistas à continuação da igreja, pela qual Cristo morreu, entregou a sua vida na cruz do Calvário. O presbítero Jonas leu os 20 primeiros versos, que nós consideramos os 2 últimos domingos, onde Jesus ensinou acerca da humildade. E mesmo sendo Senhor, mesmo sendo Deus, mesmo sendo eu sou, como ele apresentou aqui nesses versos, como ele disse aos discípulos, ele se humilhou, ele serviu os seus discípulos, quando ali, naquela ocasião, ele se esvaziou de toda a sua grandeza, de todo o seu poder, e se humilhou diante dos discípulos ao reclinar-se e a lavar os pés sujos dos discípulos naquela ocasião. Jesus então ensinou acerca do serviço e da humildade, e agora, como eu disse, ele ensina sobre o mandamento do amor. E João traz, irmãos, sob a inspiração do Espírito Santo, o ensinamento do novo mandamento, ensinamento do amor, e juntamente com esse ensinamento ele narra 2 ocasiões que talvez superficialmente não tenham a ver com o mandamento, mas se nós nos fixarmos o nosso olhar mesmo no texto, nós vamos ver que tem um pouco a ver. Ele traz o mandamento do amor, ensinado por Cristo, o apóstolo João, nos traz nessa ocasião em que Jesus também revela que dentre os discípulos há um traidor, que haverá uma traição. Os irmãos veem isso no verso 21 até o verso 30. E seguido da realidade de que Pedro, o seu discípulo, não é autossuficiente como pensa ser. Então Jesus quer enfatizar o ensinamento do amor, mostrando, primeiro, a pecaminosidade do coração humano, quando ele traz Judas como o traidor, e mostrando, não deixa de ser pecaminosidade também, o orgulho no coração de Pedro, quando pensa que é autossuficiente, que é independente, que não precisa da graça do Senhor Deus. Eu quero considerar de forma breve esses versos sobre o tema do novo mandamento. E como disse, João traz aqui a informação de que há um traidor neste meio. Ele começa, na porção que nós estamos considerando, dizendo que, ditas estas coisas, eles acabaram de ensinar acerca da humildade, eles acabaram de ensinar que ele é o eu sou, que ele é o Jeová, ele é Yahvé.
Ele é o Senhor, Ele é o autossuficiente, Ele é o Todo-Poderoso. João diz que, acabando de dizer essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito. Isso não é novidade para nós. No capítulo 11, na ocasião da morte de Lázaro, Jesus teve a sua alma angustiada, o seu espírito angustiado. No capítulo 12, quando ele fez referência à realidade de que havia chegado a sua hora, também a sua alma angustiou-se no versículo 33. E eu chamei a atenção dos irmãos para que a angústia de Cristo, ou a angústia do seu espírito, ocorre em decorrência da pecaminosidade humana. Cristo está diante dos seus discípulos. Cristo conhece os seus discípulos. Ele permanece sendo o Senhor de toda a situação e ele está ensinando acerca do serviço, acerca da dedicação que o homem deve prestar a Deus. E diante de toda essa realidade, ele se depara com o ser humano. Com um ser humano que é orgulhoso, com um ser humano cujo coração é desesperadamente corrupto, como diz o Senhor, revelando ao profeta Jeremias. O Senhor diz, quem conhecerá o coração humano? É desesperadamente corrupto, é mau mesmo. E nós vimos isso aqui quando Jesus afirma aos seus discípulos que um deles irá traí-lo. Jesus tem a sua alma angustiada porque não deve ter sido fácil para ele, como homem, embora Deus homem, ele homem, sofreu todos os sentimentos que nós sofremos, vivenciou, foi tentado em tudo. O autor dos Hebreus diz que ele não pecou em nada, mas foi tentado em tudo. E Cristo, como homem, ele se depara com essa malignidade do coração do homem e vê Judas, e vê aqui, ou revela melhor, que alguém irá traí-lo. E os discípulos, irmãos, João nos diz que os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Nós temos os textos paralelos nos evangelhos sinóticos. E os evangelhos sinóticos trazem a informação de que os discípulos estavam contristados, eles estavam entristecidos e preocupados por causa daquela situação. E o interessante é que eles, de acordo com a narrativa dos sinóticos, os discípulos começam a questionar ou a querer saber quem iria trair a Cristo, começando por si mesmo. O que revela, em um certo sentido, embora o coração seja pecaminoso, mas eles aqui foram chamados por Cristo, eles foram escolhidos por Cristo para servi-lo, eles recebem de Cristo a regeneração e confiam em Cristo. Ao mesmo tempo que o coração deles é pecaminoso, existe aqui, em um certo sentido, também uma compreensão real de que eles podem sim, de uma forma geral, envolvendo os 12 discípulos, eles podem sim negar a Cristo, eles podem sim trair a Cristo. E a pergunta que eles fazem, de acordo com a narrativa dos sinóticos, é: será eu? Cada um deles, nós lemos isso em Mateus 26, Marcos 14, Lucas 21. Então parece que eles têm essa consciência de que eles podem sim, em algum momento, vacilar na fé. E eles perguntam: será eu? E o pior de tudo nessa revelação de Judas aqui é que o próprio Judas, ele também faz a pergunta. Depois os irmãos podem ler nos textos paralelos. O próprio Judas faz a pergunta a Cristo, dizendo: será eu, mestre? O que é uma hipocrisia muito grande. Os outros, quando fazem a pergunta: será eu? Será que eu vou trair o Senhor? É uma pergunta temerosa, é uma pergunta sincera, enquanto a pergunta de Judas é uma pergunta hipócrita e é uma pergunta maligna, porque ele sabe que ele traiu a Cristo já. Porque no capítulo 26 do Evangelho de Mateus, é-nos dito que Judas já tinha ido até as autoridades judaicas e tinha vendido a Cristo por umas moedas, por 30 moedas de prata. Judas, nessa ocasião, irmãos, lembram que Jesus está na ceia. Esse é o momento da ceia, onde Jesus está reunido com os seus discípulos. E ele revela, então, que um deles, embora seja um momento de edificação e um momento de revelação específica a esse grupo, o Senhor Jesus, então, revela que um deles irá trair. Quando os discípulos perguntam, Pedro faz um sinal, a ideia no original é que ele faz um sinal com a cabeça, mais ou menos assim, para João é o discípulo amado.
que está perto de Cristo, e Pedro faz uma pergunta, faz um sinal a João para que ele pergunte a Cristo. Cristo recebe a pergunta e responde a eles no versículo, João, no versículo 26, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado, que não ajuda muito na compreensão, porque eles não conseguem entender. Pão molhado era comum, que eles comessem numa só tigela e pegassem todos os pães ali. E era mais ou menos como o café da manhã, Tem gente que molha o pão e come, Era mais ou menos isso. E Jesus aqui, então, não revela diretamente quem será o traidor. O texto diz que ele entrega a Judas, ele faz com que Judas participe daquilo, mas os discípulos não conseguem entender quem de fato será o traidor. E ainda bem, ainda bem. Porque no capítulo 18, quando Jesus estiver no Getsêmani e estiver na iminência de ser preso, os irmãos conhecem a história. Pedro puxará sua espada, desembainhará sua espada e cortará a orelha de mal. Imagine o que Pedro faria com Judas se Pedro soubesse que Judas é o traidor aqui. Judas certamente teria que prestar conta com Pedro e com os outros discípulos, porque todos amavam o Mestre. Jesus não revela diretamente, como eu disse aos irmãos, porque ele quer ensinar ainda que ele é o Senhor da situação. Veja que Cristo não é pego de surpresa em nenhum momento. Nós temos acompanhado a exposição do Evangelho de João e temos visto que o Senhor, o Eu Sou, ele tem se apresentado no Eu Sou, nos versículos anteriores, e ele permanece sendo o Senhor da situação. Aprove a Deus enviar o seu Filho e que a morte do seu Filho ocorresse mediante a traição de um homem. Isso é um grande mistério para nós não sabemos explicar exatamente como isso ocorre, porque de um lado nós temos a soberania de Deus, que mostra que o Senhor é o Senhor da situação, e de um outro lado nós temos a responsabilidade do homem, que é de Judas. Embora ele tenha vindo para a perdição, embora ele tenha sido predestinado para matar o Cristo, mesmo assim ele é culpado de tal traição. Mesmo assim ele é culpado porque ele é responsável. Deus o criou como um ser responsável. Nós admitimos diante da Escritura e nos humilhamos diante do Senhor, que nós não sabemos explicar como isso ocorre. Mas a verdade é que o Senhor Cristo permanece sendo o Senhor da situação, e é isso que ele quer revelar aos discípulos, que ele sabe de tudo que irá ocorrer a ele. João começou o capítulo 13, que nós estamos considerando, dizendo: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, veja que ele sabe que é chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E foi logo apresentado no versículo 2 desse capítulo a realidade de que o diabo havia entrado no coração de Judas e feito com que Judas traísse o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu dizia, os discípulos não sabem exatamente quem é. Não Pedro iria cortar no mínimo a orelha de Judas, mas Pedro também não tinha essa função. Porque Judas já havia sido sentenciado. No Evangelho de Mateus, no capítulo 26, é o texto paralelo da indicação da traição. No versículo 24, é a mesma situação que nós estamos estudando em João capítulo 13. Só que Mateus nos informa, veja, vou ler desde o verso 20. Chegada a tarde, pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade, vos digo que um dentre vós me trairá. No verso 22, eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Verso 24, veja: o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. É chegada a hora, ele tem que ir, ele tem que morrer. Mas ai, e por meio da traição, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Jesus diz: melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, como eu disse, hipocritamente, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Os discípulos não entendem.
né? E Jesus expande, então, o seu ensinamento. Quando nós lemos aqui no verso 31 e no verso 32. Quando ele saiu, aí Judas saiu, no verso 30 nós lemos que ele recebeu o bocado dele e saiu logo. Aí Jesus disse, olha, o que tu tens para fazer, faz depressa. Vai logo, faz o que tu tens que fazer. E ele saiu, João nos diz que era noite. Não sem razão, porque ele está revelando as trevas espirituais no coração de Judas. À noite, os irmãos têm acompanhado, né? Estudo, noite ou trevas e dia é contraste no apóstolo João, tanto no Evangelho como nas suas epístolas. Quando ele diz que era noite, e era noite de fato, não sem razão, mas para revelar a treva ou as trevas que há no coração de Judas. E Jesus diz quando ele saiu, né? João diz quando ele saiu, Judas saiu, disse Jesus, agora Jesus está só entre os 11. O traidor foi embora. O traidor foi fazer o que ele tinha que fazer. E Jesus diz, agora foi glorificado o Filho do Homem. Veja. E Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus glorificará nele mesmo, glorificá-lo-á imediatamente. Como eu estava dizendo, Jesus está afirmando aqui que o Filho do Homem foi glorificado. Como assim foi glorificado? Porque Judas, que veio para trair Cristo, acaba de sair para cumprir o seu propósito. Cristo será glorificado imediatamente. Eu disse aos irmãos, quando nós começamos a estudar o capítulo 13, que esses fatos aqui ocorrem horas antes de Cristo ir à cruz. Horas antes de Cristo ser morto. Então, por isso, Jesus diz, chegou a hora, o Filho acaba de ser glorificado. Porque eu tenho que morrer. Eu tenho que partir. Eu tenho que deixar vocês, né, como ele acaba mencionando aqui também. Era plano de Deus, irmão, que Jesus fosse morto. Glorificado aqui é morto, né, porque ele será glorificado mediante a morte. Ele morrerá, será humilhado, sofrerá, não por acaso, não por algo que foge do controle de Deus, jamais, porque era plano de Deus. E aprove a Deus que Jesus fosse glorificado ou fosse morto por meio da traição de Judas. Jesus Cristo irá morrer em breve. Ele tem que morrer. Esse é o propósito de Deus. Jesus não vai à cruz do Calvário. Jesus não será morto no jardim de Getsemane por alguma falha do plano de Deus. Ou por alguma fraqueza de Cristo. Como se Cristo tivesse sido derrotado. Como se o plano dele fosse jogado por água abaixo. Não, ele veio para isso. Ele veio para morrer. E ele foi morto por intermédio da traição de um homem. E o mais incrível, irmãos, de um discípulo dele. Judas não é diferente dos 11 no que diz respeito ao tempo que ele passou com Cristo. Foram 3 anos aprendendo com o Senhor Jesus. A semelhança dos 11, Judas também tinha deixado algo para seguir a Cristo. Ele era um seguidor de Cristo, ele é um discípulo de Cristo. Pelo menos no sentido externo apenas. No sentido apenas não espiritual, não verdadeiro, mas não deixava de ser um discípulo de Cristo. Ele havia aprendido com o Senhor, ele havia ouvido os ensinamentos de Cristo, ele havia visto os milagres do Senhor Jesus, ele havia recebido toda a bênção que os 11 tinham recebido. Mas aqui ele mostra ter Satanás mesmo no seu coração, como a narrativa já nos mencionou aqui. E Jesus então diz, olha, chegou a hora, o Filho do Homem acaba de ser glorificado, ele será glorificado imediatamente, Deus será glorificado nele, desde que ele tem em mente Cristo todo o plano de Deus, o plano da salvação eterna, o plano da redenção, o plano da salvação de um povo, o plano de salvar os humildes, daqueles que servem a Deus e que se veem como agraciados de Deus para o seu serviço. E ele faz a referência à realidade também de que, como ele irá ser morto e como ele será glorificado, ele terá que partir. Ele terá que deixar os discípulos. E como eles viverão? Essa é a pergunta. Cristo está presente durante 3 anos com eles. Cristo está ensinando a eles. Cristo está motivando a eles. Mas ele irá partir. E como viverão esses discípulos? Qual é o princípio para que eles devem seguir no que diz respeito à vida como agora crentes, como novas criaturas diante de Deus? E aqui nós temos a resposta.
eles deverão viver pelo amor. Eles devem amar uns aos outros. Por isso Jesus diz no verso 34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Jesus diz, novo mandamento eu vos dou. Na verdade, ele diz novo mandamento, não é que o mandamento seja novidade, porque o mandamento foi dado em Levítico, capítulo 19. O Senhor já havia ordenado ao seu povo na antiga aliança que houvesse amor dentro da igreja, dentro de Israel. Mas quando Jesus diz um novo, então ele não é novo, ele não é uma novidade. Mas quando Jesus diz um novo mandamento eu vos dou, é porque ele está aqui instituindo a nova aliança. Os irmãos conhecem a narrativa dos sinóticos com a ceia e como Paulo, no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, também faz menção à administração da Santa Ceia. E diz, esse é o sangue da nova aliança, a nova administração do pacto. É por isso que o mandamento é novo nesse sentido. Ele é antigo, ele é velho, em um certo sentido, que foi dado em Levítico capítulo 19, mas ele é novo porque agora faz parte do novo pacto e da nova aliança. E para avançar um pouco mais nossa compreensão, não apenas no sentido de que um pacto renovado, mas é um amor agora que tem base e fundamento na própria vida de Cristo, no próprio exemplo que ele está dando. Ele acaba de lavar os pés dos seus discípulos, de enxugar os pés dos seus discípulos, e ele irá à cruz morrer. Ele irá dar a sua vida, em prol desses 11 que estão aqui. Então eles se encontram na mesma condição. Na condição na qual se encontrava Israel no Antigo Testamento, como nós estamos aprendendo em Êxodo. Pecadores que precisam de um substituto. Pecadores que, para permanecerem na presença de Deus, precisam de um sangue derramado. E à luz do autor dos Hebreus, não um sangue de bode, não um sangue de carneiro, mas um sangue precioso, à luz do que o apóstolo Pedro nos ensina. Então é necessário que o sangue seja derramado para que eles permaneçam na presença do Senhor Deus, servindo ao Senhor Deus. E é nesse sentido que eles devem amar, com base nessa morte do Cordeiro, na morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o amor, irmãos, não é sentimento. Envolve um sentimento, claro. Ninguém vai amar de forma seca alguém. Mas o amor não é o que a sociedade passa para nós. Não é o arrepio, não é o olho brilhando. Isso não é amor. O amor é atitude. O amor é ação. O amor é o que Cristo faz por nós. Por isso que no capítulo 15, no versículo 13, Jesus diz, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Aqui está o amor. O amor é dar a vida em prol de alguém. O apóstolo João escreve a sua primeira epístola, irmãos, abram a Bíblia, na primeira epístola de João, ou alguns versículos aqui que elucidam bastante o que é o amor, o que Cristo quer ensinar quando diz que um novo mandamento ele dá aos discípulos. Quando ele diz que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, João, o apóstolo amado, ele elucida na sua epístola. Primeira epístola de João, capítulo 4, no verso 7, João diz, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. João continua, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, diz o apóstolo João, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. No capítulo 2, ainda aqui de 1 João, no versículo 7, João diz, amados, vejam que ele usa o termo amados. Não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Isso ele aprendeu com Cristo.
Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Todavia vos escrevo um novo mandamento. Ele disse, é um mandamento antigo, mas é um mandamento novo também. Aquilo que é verdadeiro nele em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele, versículo 9, que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, dele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Judas, aqui no capítulo 13 de João, pega o seu bocado e sai. Foi fazer o quê? Foi se encontrar com as autoridades, com os fariseus, com os escribas. E era noite. Quem anda nas trevas não ama seu irmão. Quem ama o seu irmão permanece na luz, que é o Cristo. Como já vimos aqui nesse evangelho também, irmãos. E João nos traz ainda, irmãos, depois eu vou aplicar mais o amor cristão para nós entendermos como podemos amar uns aos outros. E João traz, como eu disse, depois de ter trazido a indicação de que havia um traidor no grupo, agora João, depois de Cristo ter ensinado acerca do amor, João nos traz Pedro novamente. Pedro volta à cena, e então Pedro pergunta a Cristo, a pergunta que Pedro faz a Cristo, Senhor, para onde vais? É em decorrência do versículo 33, porque Jesus tinha dito, filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. É isso que Jesus está dizendo, eu vou ter que partir, eu vou embora. Por isso Pedro pergunta, Senhor, mas para onde o Senhor vai nós não podemos ir? Para onde tu vai nós não podemos ir? Essa é a pergunta que Pedro faz. Né? E Jesus disse, para onde eu vou não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Aqui Jesus se refere à sua morte. Nenhum deles irá à cruz, porque é plano de Deus que unicamente Cristo vá à cruz. Até porque o sangue de todos os discípulos aqui são sangues manchados pelo pecado como nós. Só há um sangue puro, que é o de Cristo, que vai à cruz do Calvário. Então ele irá à cruz do Calvário. Ninguém poderá segui-lo. Só que Pedro, os irmãos conhecem bem a Pedro, né? Pedro, do jeito que ele é, não entende, logo diz, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por que não? Ele discorda de Cristo, né? Ele diz, por ti eu vou dar a vida. Ora, irmãos, Jesus, de forma muito amorosa, ele diz, darás a vida por mim? Verdade, em verdade, te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes, o que ocorrerá no capítulo 18. Pedro irá negar o Cristo. É verdade que logo depois que ele nega, João não narra, mas os sinóticos trazem a narrativa, depois da negação de Pedro, ele chora. Não vou lembrar agora, um dos evangelistas narra que depois da traição de Pedro, Jesus fita os olhos em Pedro, e Pedro se derrama em lágrimas. Então, mas ele irá trair o Cristo. Por quê? Porque Pedro não é autossuficiente. Então, o que nós temos aqui, irmãos? Algumas lições nós temos aqui desse pequeno trecho. Olhando para Judas, a primeira lição que nós temos é a realidade de que o coração humano está em trevas espirituais. Como eu disse, Judas passou 3 anos com Cristo. Aprendeu com Cristo. Mas o coração dele permanece em trevas espirituais. Não podemos conjecturar muito, mas imaginando como é possível, né? Como é possível? Alguém passar um bom tempo com Cristo. Os discípulos não estão diante de um pregador estudioso. Não estão diante de um homem inteligente. Estão diante do Deus encarnado. Né? E mesmo assim, as trevas espirituais são espessas no coração de Judas. E aprendemos uma coisa, irmãos, ainda, que sempre, por causa das trevas espessas no coração do homem,
sempre haverá traição. Ainda que isso possa ser aplicado à nossa vida, sempre alguém irá trair você. Uma amizade, um casamento, um acordo, sempre haverá. Mas, embora isso seja realidade, eu quero enfatizar o fato de que sempre haverá traição no que diz respeito ao Evangelho. Sempre haverá traidores de Deus. Sempre haverá. Há em nossos dias pessoas que passam muito tempo na igreja, que passam muitos anos na igreja, e depois abandonam o Evangelho. E nós perguntamos, como isso é possível? Como alguém passou tanto tempo ouvindo a pregação, recebendo do Senhor as bênçãos que o Senhor comunica por meio da exposição da Escritura Sagrada, e depois vira as costas para Deus? Mas foi isso que Judas fez. Judas não amou a Cristo, mas porque ele amou mais as coisas do mundo. O apóstolo João vai escrever na sua epístola: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. E Judas amou mais o mundo. Judas amou o dinheiro. Judas amou a sua pecaminosidade ao invés de amar o Cristo. Como muitos hoje em dia fazem também. E que façamos uma reflexão então, irmãos. Haverá sempre traidores. E a reflexão que nós devemos fazer é: serei eu? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer. Será que eu vou trair a Cristo um dia? E essa pergunta tem que ser feita com toda a humildade. Porque nós temos que ser humildes diante do Senhor Deus. A narrativa diz que Jesus, quando menciona que há um traidor, ele diz que ele sabe quem ele havia escolhido. Ele conhece os seus. Então é dever nosso fazer essa reflexão com a humildade, que essa é a segunda lição, que nós sejamos humildes diante do Senhor Deus. Por quê? Porque a fé, e aí nós olhamos para Pedro também já, ele pensava que ele podia. Não, Senhor, eu vou te seguir até o final. Eu vou dar a minha vida por ti. Ora, quem iria dar a vida era Cristo por ele, e não ele por Cristo. Verdade que posteriormente ele será morto por amor a Cristo, mas enfim. Mas aqui o fato é que Cristo irá dar a vida por ele, para salvá-lo. Então, que sejamos humildes. Até porque a fé que nós temos, irmãos, não reside na força do nosso braço. O fundamento da nossa fé não está na força do nosso braço, não está na nossa intelectualidade ou na nossa erudição. Não está. Não está. Nós não devemos nos enganar, não, irmãos. Porque se Cristo não nos sustentar, irmãos, então será tudo vão. Jesus deixará claro isso no capítulo 15, quando ele usar a figura, a parábola da videira verdadeira. O ramo tem que estar junto à videira. Porque se o ramo for cortado, se o galho da videira, ou para usar a figura aqui, se o galho da mangueira for quebrado, for arrancado e ficar só ali, sem aquele que lhe dá a seiva, que lhe alimenta, esse morrerá. Então é Cristo que sustenta os seus. É Cristo que conhece os seus escolhidos. E por isso nós devemos ser humildes diante do Senhor, apresentar a Ele as nossas questões, a nossa vida, esperando sempre nele. De forma humilde, aguardando toda a sua promessa. Nós temos responsabilidade de verdade. Devemos nos esforçar. Uma coisa não anula a outra. Devemos nos esforçar, devemos ser diligentes nos meios de graça, na oração, na leitura bíblica, na santificação, na comunhão dos santos, enfim, todos os meios de graça que Deus nos comunica. Devemos nos esforçar, mas sem cairmos no erro de achar que a força está em nós, porque não está. Aprendemos ainda, dentro do que nós estamos considerando, que Cristo, Ele é o Senhor da nossa vida. Porque Ele é o Senhor da sua própria vida. Nada foge do controle dele aqui. E quando nós olhamos para Cristo e olhamos para o modo como Ele conduziu os seus discípulos,
nós aprendemos que Cristo também governa e sustenta a nossa vida, irmãos. E isso nos deve levar à reflexão também de que há muitas coisas na vida que nós não entendemos. Há muitos fatos na vida que nos são ocultos por Deus. Nós não sabemos o dia de amanhã, não sabemos por qual razão uma enfermidade nos acomete, por qual razão passamos por determinada tribulação, humilhação, dificuldade, desânimo, não sabemos. Mas o Senhor, Jesus Cristo, é Senhor da nossa vida. Ele disse, vocês me chamam de Senhor e Mestre e fazem bem, é porque eu sou. É Ele que nos ensina, é Ele que dirige a nossa vida. Então, descansemos nele. O apóstolo Pedro, esse Pedro aqui, quando escreve a sua epístola, no 1 Epístola, capítulo 5, ele diz que devemos nos humilhar diante do Senhor, para que Ele nos exalte, porque Ele tem cuidado de nós, o apóstolo Pedro diz. Ele tem cuidado de vós. Então, Ele tem cuidado de nós, independentemente do que ocorra. Ainda que não compreendamos muita coisa, mas a verdade é que Ele permanece sendo o Senhor da nossa vida. E a última lição, a principal, que didaticamente falando, todas as lições são importantes, mas a lição que nós temos aqui, e que deu o tema do sermão, é que devemos nos amar, irmão. Devemos amar uns aos outros. E eu quero aplicar como Cristo aplicou aos discípulos. É verdade que, no sentido geral do mandamento, nós devemos amar o nosso próximo. Devemos amar o nosso próximo, indiscriminadamente. Mas eu quero aplicar para os discípulos de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E a igreja local nesse sentido. Nós devemos nos amar como Jesus ordena. Esse é o mandamento. Amai-vos uns aos outros. Ele diz, como eu vos amei. Como eu vos amei. Esse é um mandamento, como os demais, mas é um mandamento contrário à natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa desta era. Então veja, de um lado tinha Judas, egoísta, filho do diabo mesmo. Ele até foi chamado de diabolos por Jesus. Ele é diabo. Diabo significa difamador, falso, então, caluniador. Judas, por um lado, tem Judas, o diabo, caluniador, com coração perverso. De outro lado, tem um discípulo mais que pensa que é autossuficiente. Um é regenerado, perdoado, Cristo dará o pastoreio a ele, o outro é filho do diabo. E essa narrativa nos conduz para o Cristo, para o modelo de Cristo, a perfeição de Cristo, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós devemos olhar para Ele. Ele nos amou, irmãos, ao extremo. Não foi assim que começou o capítulo? E eu faço questão de ler. Quando diz que, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou ao extremo. Amou a ponto de dar a vida por nós, irmãos. Como os discípulos aqui, os 11, nós nos encontramos na mesma condição de pecadores perdoados por Cristo. Cujo coração, nosso coração, é egoísta, o nosso coração é avarento, como de Judas, o nosso coração é autossuficiente, como Pedro, iludido, pensava que era autossuficiente. E essa malignidade, essa treva dentro do coração humano, ela nos conduz a nós mesmos e não aos outros. Essa é a dura realidade minha, pelo menos. A tendência ao egoísmo e a tendência a não amar o irmão como Deus ordena que eu ame. Cristo deu a sua vida, irmãos, com o intuito de que a sua igreja, nós, sejamos edificados, fortalecidos, que venhamos a ser alimentados e que cresçamos na sua presença, amando uns aos outros, nos amando uns aos outros como Deus ordena. Agora, em termos práticos, irmãos, Jesus diz, olha, não tem amor maior do que dar a vida pelo irmão. Quem daria a sua vida aqui por mim? Será que eu daria a vida por algum irmão?
Cristo fez isso. Eu penso que nós não somos capazes disso. Mas se não somos capazes disso, de dar a vida um pelo outro, não é por isso que nós vamos deixar o irmão. Você pode demonstrar o amor a um irmão dando um presente a ele, dando um pedaço de bolo a ele, convidando ele para ir à sua casa, tomar um café. Você pode demonstrar amor para o irmão ligando para o irmão que está doente. Ligue para o irmão que está doente. Procure saber como ele está. Procure saber como ele anda, do que ele está precisando. Você ama o irmão quando você pergunta para ele como ele está e se preocupa de fato. Não é só aquela pergunta, não, oi, tudo bem? Quase que sai automático, né, da nossa boca. Oi, tudo bem? Mas de fato, se preocupando com o irmão, ligando para o irmão, acompanhando o irmão. Desse sentido, irmão. Eu penso que esse mandamento não é impossível, não. Ele é difícil por causa do nosso pecado, por causa do nosso egoísmo. Mas Cristo nos habilitou, né? Cristo nos regenerou, Cristo nos amou. E Ele ordena que devemos amar Deus outros. E esse é o dever que nós temos como irmãos, de amar, de ajudar, de atentar, de saudar, de se preocupar. Se você não pode ir visitar, ligue, mande um WhatsApp. Né? Tem um WhatsApp agora. Então mande um WhatsApp para saber como é que o irmão está. Triste é ouvir, às vezes, irmãos que passaram e experimentaram lutas e adversidades e problemas e chegam comigo e dizem, pastor, ninguém da igreja ligou para mim. Ninguém soube da minha dificuldade. Isso é vergonha para nós. Não é só para mim, não, como pastor, para todos nós, porque nós somos igreja. O pastor é mais um servo. O pastor é mais um irmão. Não estou aqui querendo me justificar das minhas faltas, não. Mas essa é a realidade. Nós precisamos uns dos outros. Nós somos carentes. Precisamos da graça de Deus e Deus se manifesta por meio dos nossos irmãos. Por isso João disse, aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, esse é mentiroso. Ora, como? João diz, tu que dizes que ama a Deus e não vê a Deus, tu não ama o teu irmão que vê, está do seu lado, está precisando da sua ajuda, do seu carinho, do seu afeto, da demonstração de amor, mesmo real. Então que Deus nos ajude, né, irmãos? Eu penso que todos nós temos essa necessidade, sem exceção, de buscar graça da parte de Deus, para nós então assim colocarmos em prática. Que não sejamos Judas Iscariotes, egoísta, avarento, que só quis olhar para a vida dele, para o umbigo dele, né? Como tem a nossa expressão aqui. E nem sejamos como Pedro. Né? Eu não quero colocar Pedro aqui na mesma condição de Judas, mas aquele que tem um coração e diz, não pode deixar que comigo está tudo certo. Eu vou até o fim. Não vai, Pedro. Não vai. Não vai porque não dá para ir. Pelo contrário, você me negará. Então, essa que é a realidade. Nós, aplicando aqui todo o capítulo, né, como já falado no domingo passado, os nossos pés irão sujar no caminho. E nós temos que ter humildade suficiente para também dar os nossos pés para os irmãos de Pai. Nós também temos que ser humildes o suficiente para chegar com o irmão e dizer, irmão, eu preciso da sua ajuda. Porque às vezes também tem orgulho do nosso coração. Então eu estou passando dificuldade e não conto para ninguém. Porque afinal de contas ninguém tem nada a ver com a minha vida. Aí depois eu vou dizer, poxa, mas o presbítero Jonas não me ligou, mas eu contei para ele que eu tinha um problema. Como é que eu vou cobrar que ele me ligue se eu não contei nada para ele, se ele não está sabendo de nada? Né? Então a humildade e o nosso serviço, o amor cristão, é via de mão dupla, irmãos. Nós também temos que ser humildes para expressar a nossa dificuldade, nossos dilemas, e o irmão poder nos ajudar. E assim lavamos os pés dos outros. Assim nós nos amamos como Cristo nos amou. Eu quero convidar os irmãos a ficarem de pé e quero concluir essa reflexão lendo a uma só voz na primeira epístola de João, novamente, que os irmãos abram, no capítulo 3 agora, e vamos ler do verso 13 ao 18. Primeira epístola de João, capítulo 3, do verso 13 ao verso 18. Vamos fazer a leitura a uma só voz. 1 João, capítulo 3, verso 13 a 18. Leiamos, irmãos. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia.
nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Ainda de pé, irmãos, vamos cantar. Peço ao irmão Carlos que escolha um hino, um cântico. Livro de Cântico, 110. 210. Livro de Cântico, vamos cantar o cântico 210.